tal están? Bienvenidos a una clase más de español. Yo soy Natalia, professora de espanhol, tu professora de espanhol, e hoje nós vamos tratar do tema do pretérito perfeito ou o pretérito composto, né? O pretérito perfeito composto ou simplesmente o pretérito perfeito, né? Ele tem alguns nomes diferentes, mas é aquele pretérito que dá trabalho, sabe? Que você fica perguntando pro seu professor, putz, professor, eu não sei como usar isso aqui. Porque ele tem um uso, uma utilização diferente do português. Então hoje eu trago vocês aqui para essa aula para a gente poder tirar essas dúvidas, entender como usar o pretérito perfeito, como é a estrutura desse verbo, né, desse tempo verbal e como usá-lo da maneira correta e as pegadinhas também, que tem várias, principalmente em provas de proficiência, ok? Então, já pega o seu caderno. Antes de mais nada, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com teus amigos que você sabe que quer aprender espanhol. E pega o caderno então e vamos nessa pra gente poder aprender de uma vez por todas esse verbo aqui que só dá trabalho pra gente, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, é importante dizer que o pretérito perfeito não é tão usado assim em todos os países, né, que falam espanhol. Ele é muito usado na Espanha, por exemplo, algumas partes do México também, ele se usa, mas ele não se usa tanto como na Espanha, tá? E tem algumas discussões aí também, né, sugerindo que talvez esse tempo verbal desapareça em algum momento, porque ele está sendo cada vez menos utilizado, mas para a prova de proficiência, para a aprendizagem da norma culta e para o entendimento da língua também, para saber usá-lo, é importante que vocês saibam bem como que funciona esse verbo. Antes de mais nada, eu também peço desculpas porque tá muito quente, gente, então eu deixei o ventilador ligado e se ouvir algum ruído lá fora, porque tá durante o dia, mas é melhor horário para gravar com a luz do dia. Então vamos lá. Bom, o pretérito perfeito ou pretérito perfeito composto, né, que a gente chama, porque pretérito perfeito também pode ser o outro pretérito indefinido que eu vou explicar numa outra aula. Ele é composto e, portanto, ele é formado pelo presente do verbo haber, que geralmente a gente não conjuga o verbo haber em espanhol, a gente usa a forma impessoal do verbo haber, que é o hay, com o sentido de existir, que eu já expliquei aqui para vocês. Mas nesse caso a gente precisa de conjugá-lo. Então a gente tem yo, tu, has, él, ella, usted, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas e ustedes han, ok? Então a gente precisa do verbo haber conjugado mais o particípio do verbo principal que você quer usar. Porque o verbo haber, ele vai se repetir em todos. O que vai mudar é o particípio do verbo principal. E aí você fala, professor, o que é o particípio? Particípio infinitivo e gerúndio são formas do verbo, mas que são não verbais, elas não são conjugadas. E aí elas têm uma forma própria, né? Para você especificamente formar o particípio dos verbos, para os verbos terminados em ar, né? Em ar, né? Ar, né? Como hablar, então você precisa de somar, colocar ali o ado. E para os verbos terminados em er e ir, você vai colocar ido. Então o particípio de tomar é tomado, de beber é bebido, de saber é sabido, de orar é de orado, entendeu? É fácil o particípio, não é difícil. O que vocês precisam ter atenção são nos particípios irregulares. Tem muitos particípios irregulares em espanhol, ok? Então, por exemplo, abrir, o particípio de abrir não é abrido, é abierto. Cobrir, cubierto. Descobrir, descobierto. Ver, visto. Poner, não é ponido, é puesto. Hacer,
hecho, deshacer, deshecho. Volver, vuelto. Devolver, devuelto. Cuidado com a pronúncia aqui do L, tá? E oponer, opuesto. Da mesma forma que poner é puesto. E tem vários outros verbos, né? Vários outros verbos que têm o particípio irregular. E é aí que vocês precisam ter atenção. Tem verbos com particípios regulares e verbos com particípios irregulares. Aí você fala, tá, prof, mas como que eu vou saber isso? Você precisa de praticar, fazer exercícios, né? A gente aprende muito se comunicando, mas para a gente saber como usar, como é a estrutura de um verbo, você precisa de fazer exercícios para você não esquecer, tá bom? Como exercícios de gramática você vai conseguir fazer. Então, o pretérito perfeito, ele usa com o presente do verbo haver, mais o particípio do verbo principal, que pode ser regular ou irregular. E aí vem a dúvida, professora, como eu uso o pretérito perfeito, né? Como que eu uso o pretérito perfeito composto? Eu não sei usar porque ele é diferente. Bom, ele é um pretérito, então ele está falando de uma ação passada. Só que você pode usar para uma ação passada, mas num tempo que ainda não está terminado, tá? O tempo, o espaço onde aconteceu ainda está rolando, tá? Então eu costumo dizer para os alunos que é uma ação realizada no passado, mas que se realiza num passado recente, ok? Ou que ela tem consequências no nosso presente, né? Porque esse tempo ele continua. Geralmente, para você saber como usar o pretérito perfeito, existe uma coisa que se chama, e o outro pretérito também, existe uma coisa que se chama os marcadores temporais, que isso facilita a sua vida. Toda vez que você vê marcadores tipo ultimamente, nunca, esta semana, este mês, esta tarde, toda vez que tiver esta, este, estos, estas, hoy, ok? Este ano, esta manhã, toda vez que você tiver esses marcadores temporais que indicam um tempo recente, você usa o pretérito perfeito. Claro que nem sempre quando você vai falar usando esses marcadores temporais, ou a pessoa, né, o seu interlocutor vai falar usando esses marcadores temporais. Mas mesmo assim, quando ele estiver falando, ele está falando de um passado recente. Então, uma coisa é você dizer, ultimamente he trabajado mucho. Você não colocou um limite de tempo aí, quer dizer que você trabalhou muito e segue trabalhando muito, né? Então, ultimamente, he trabajado mucho, ou que foi algo recente, né? Nesses últimos dias. Esta semana, he comido mucho. Esta semana ainda não terminou, então você precisa de usar o pretérito perfeito. Se você falasse la semana passada, foi semana passada já acabou. Então aí você precisa de usar o outro pretérito simples, né? Então, la semana passada comi mucho, pero esta semana no he comido mucho porque estou a dieta, ok? Então, esta mañana he hablado con mi madre. Esta mañana, porque ainda não terminou. Agora, ayer por la mañana, ou seja, ontem de manhã, eu hablé com mi madre. Aí você usa o outro pretérito que a gente vai aprender. Então, existe essa diferença. Eu sei que é um pouco complicado, mas é importante fazer essa diferenciação, principalmente em provas de proficiência. Então, essa é a estrutura. Quando tiver esses marcadores temporais aqui, fiquem de olho, porque é pretérito perfeito. Cuidado, porque quando tiver escrito essa, aquella, concorda comigo que a essa, aquella está mais longe? Se ela está mais longe, ela não é um pretérito recente. Então, cuidado com essa pegadinha, porque aqui
É outro pretérito, não é pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito composto. Cuidado! Então, atenção aos marcadores temporais e aos particípios irregulares. Busque exercícios, pratique aí na casa de vocês e na próxima aula eu vou trazer atividades para a gente poder resolver juntos e os outros passados também. Então já liga a notificação para você ficar aí, ó, atento. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Hasta luego!